Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal, Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Onde você estiver, vai o meu abraço desse que vos fala. Eu estou muito feliz, contente, gosto do que faço aquilo que gosto. Está falando desta verdade. Eu sou realista. Eu não falo aquilo que penso, que acho, que creio, que sinto, mas falo de acordo. Se alguém quiser me questionar, questiona com esse livro. Não adianta vocês quererem me questionar. Arranca a página desse livro e joga no lixo. Ou você pega ela toda, joga no lixo ou queima ela se você não concorda. Porque eu não falo de mim mesmo. Eu não falo do meu achismo. Eu sou realista, gosto da realidade, principalmente depois que eu entrei dentro desta verdade. Hoje eu combato contra esta mentira que vive aí escravizando milhões e milhões por todo mundo. E o título da mensagem é essa: Páscoa judaica ou ceia? Páscoa judaica ou a ceia gentílica. Porque hoje nós vemos que a Páscoa ela é judaica, é dos judeus, mas a ceia ela é dos gentios. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus nunca falou para o gentio. Jesus falou para o seu povo. Então é disso que nós vamos falar neste momento. Olhando para a Bíblia, olhando para este livro, a festa, Páscoa, na última noite em que os judeus permaneceram no Egito, Deus disse: mata um cordeiro, assa a carne do cordeiro, coma com erva amarga, pão, erva amarga, lembrando do sofrimento deste povo no Egito, e o sangue passa nos umbrares das portas, para que o espírito, o anjo da morte, vai entrar no Egito. E toda casa onde não estiver o sangue, o anjo vai entrar e vai matar um dos primogênitos daquela família. Então é por isso que hoje esses movimentos pentecostais, por não conhecer, não saber a origem, eles ficam: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, eu curo esta enfermidade no sangue de Jesus. Não, meu irmão, sangue não tem poder nenhum. Sangue não é nada. Sangue não significa nada. O sangue só foi somente para remover. Hebreus 9, 22. Foi somente para remover o pecado dos judeus. Nada mais do que isso. Tem sentido. Bem, então Deus disse que cada família matasse um cordeiro e comia carne assada. E todos que fossem enfermos seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E um ano depois se passou. Deus veio e trouxe a memória de Moisés. Moisés, diga ao meu povo que faça a mesma coisa. Mata um cordeiro, coma. Se a família for grande, divide. Se a família for grande, tudo bem. Mas se a família for pequena, divide o cordeiro no meio. Reparta. Coma nas suas casas erva amarga com pão, vinho e a carne do cordeiro assada. Mas isto é só para os judeus. Nenhum gentil, nenhum outro povo poderia participar. Porque todo aquele que participasse estava participando erradamente.
indignamente. Por isso que vocês não entendem a palavra todo aquele que come ou que bebe indignamente. Depois nós vamos chegar lá. Por causa disso. Porque lá em 12 de Êxodo e versículo ali de número 42, 43, nenhum estrangeiro poderia participar desse ato. Era somente os hebreus. Foi por isso que Jesus deu a Páscoa somente para os 12. Porque havia a festa dos pães sem fermento, havia a festa do Pentecoste, havia a festa das colheitas, 50 dias depois da colheita, havia a festa da Páscoa. Os judeus participavam constantemente de festa. Então isso era comum. Todo ano, os judeus reuniam com os seus familiares. Foi por isso que Jesus reuniu com os 12. Ele não fez isso numa sinagoga, onde tinha ali centenas ou milhares de pessoas. Ele não fez esse ato numa beira de uma praia, que é o lugar que ele muito pregava. Ele não fez isso numa praça, em outro local qualquer. Ele fez dentro de uma casa. Ele mandou escolher uma casa onde ele poderia comer. Páscoa se coma. Primeiro eles comeram. Por isso que você tem que entender que ali no capítulo 22 de Lucas, 26 de Mateus e 14 de Marcos, está escrito: primeiro eles jantaram, comeram carne, pão, beberam vinho, comeram fruta, tudo que foi posto sobre a mesa eles comeram. Depois, você olha bem no texto, não fica atrás da conversa desses mentirosos de púlpito, porque o que esses camaradas aparecem aí, que eles não são nada. Esses camaradas de púlpito, o que eles são? São apenas uns charlatões. É o que nós vemos por aí. Não existe homens de Deus nos dias de hoje. Acabou. Não existe homem. Se fingem de homem de Deus. Se disfarça de homem e de mulher de Deus. Mas o negócio deles é dinheiro. Então, esses charlatões, eles enganam as pessoas. Porque a palavra ceia é uma coisa. Ceia está no gentil. Páscoa está nos judeus. É uma festa judaica. E Jesus foi bem claro, quando eles acabaram de jantar. Ele simbolizou, tomando do pão, deu um pedaço para cada um dos apóstolos. E disse: esse é o meu corpo. Está simbolizando que será repartido por vós. Este é o meu sangue. Deu um pouco de vinho para cada um deles. E fazer isso em memória de mim. Por que ele disse em memória de mim? Porque Jesus, isso foi numa quinta, ele ia ficar sexta, sábado, domingo, 3 dias, 72 horas, distante dos apóstolos. Ele não ia estar com os apóstolos. E a Páscoa não era só um dia. A Páscoa era 7 dias de festa. Eles iam continuar. Por isso que ele diz, fazer isso todas as vezes que fazer em memória de mim. Quando ele ressuscitou, acabou. E ele disse ainda mais: não comerei e não beberei mais do suco da uva, até naquele dia que beberei no reino do meu Pai. Isso foi para os 12. Agora vamos para o gentil. O apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, que era uma igreja carnal. Ela tinha algumas coisas espirituais, mas era mais carnal do que espiritual. E ele viu ali alguma coisa que não agradou a ele. Então ali havia uma festa chamada Festa Águida. Festa que a cidade de Corinto fica na Grécia. E ali uma vez por ano eles realizavam uma festa para dar de comer para aquele povo que não tinha comida.
passava necessidade. Mas o que Paulo viu, que aqueles que chegavam primeiro comia e bebia, e o que chegava depois não tinha. Comia, que ficava até sentindo mal, de tanto que comia. Bebia, que chegava embriagado. Tinha gente ali deitado pelo chão, bêbado, de tanto que bebia. E aqueles que chegavam depois, não achava mais comida. Foi por isso que ele disse: esperai um pelos outros, enquanto esses camarada fica segurando o pão na mão. Ninguém coma. Segura, espera um pelos outros. Sem entender, é uma burrice. Esses movimentos protestantes é uma burrice. Eu vim lá de dentro. Eu fui um burro lá dentro, que eu aprendi burrice no meio desse povo. Mas hoje, pela graça, eu sou completamente diferente. A minha mente é uma mente aberta. Eu sei muito bem, porque este livro, fala para os judeus. E quando Paulo está se referindo ao gentil, ele está repreendendo o gentil. Quando ele fala da ceia, ele está repreendendo aquele povo. Quando ele fala do véu, ele está repreendendo aquele povo. E eles, por falta de conhecimento, de burrice, isso que eu quero dizer. É burrice. Eles traz isso para o meio deles. E ensina. Teólogo, esses grandes teólogos, bacharel em teologia, são todos burros. São tudo cabeça fechada. Porque não adianta você abrir este livro se Deus não te abriu o entendimento. É o Espírito Santo que te abre o seu entendimento e dá o conhecer. Não adianta, porque os apóstolos, mesmo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, os apóstolos ainda continuam com a sua mente fechada, falando de pecado, batizando o povo. E a revelação que foi dada a Paulo foi uma revelação completamente diferente, porque a mente de Paulo foi aberta. Paulo tinha um discurso completamente diferente de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, dos demais. E eles continuavam com a sua mente fechada, falando ainda de pecado, circuncidando, guardando a lei, fazendo tudo que os judeus faziam, sendo que isso terminou em Jesus. Acabou. Bem, voltando. Quando o apóstolo Paulo viu que aquele povo em Corinto comia desbaseadamente, bebia desbaseado, ele disse: eu não vos aprovo esse ato que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é uma aberração. O que vocês estão fazendo é uma heresia. O que é uma heresia? É um erro, é uma mentira, é uma falsidade. E ele diz: eu não vos aprovo. Ele diz: porque na noite que o Senhor foi traído, lá eles gostam muito do capítulo 11, 23. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou este pão e partiu. Então Paulo começa a expressar uma passagem de Jesus, porque eu aprendi. Não, ele não aprendeu. Ele não teve com Jesus. Isso foi um exagero da gráfica quando colocou isso. Por isso que tem esse monte de Bíblia hoje. 40, 50, 80, 100 Bíblias, uma diferente da outra. Uma desafiando a outra. Mas a verdade é que Paulo diz: porque eu aprendi. Ele aprendeu aonde? Olhando as Escrituras. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu. Tendo dado graça, partiu e deu: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Que seria os 3 dias. Que ele voltaria. Porque memória quer dizer de quem morreu. Jesus está vivo. Ele viveu, reviveu, ressuscitou e voltou para os seus apóstolos. E quando ele continua dizendo: porque se tem fome, come em casa. E esse povo não tem o conhecimento e fica trazendo isso para os púlpitos dos movimentos deles. Tá vendo, irmão? Nós temos que comer um pedacinho pequeno. Se você tem fome, você come na sua casa. Paulo está dizendo:
Quando vim, esperai um pelos outros. Espere. Quando todos chegarem, aí começa a comer. É isso que Paulo está dizendo. Porque todo aquele que comer indignamente será culpado da morte e do sangue de Jesus. Por isso, examina-se a si mesmo. Depois coma. O que Paulo estava dizendo com isso? Você vê que eles torcem completamente por falta de conhecimento. E de indignamente, irmão, se você está em pecado, você não pode tocar. Não. Irmão, examina primeiro. Não. Ele está dizendo que o gentil, se fizesse isso, estava fazendo indignamente. Examina se você é judeu. É o que lá no 12, 42, 43 de Êxodo diz assim, que nem um gentil poderia comer, poderia participar desse ato. Se participasse, estava participando indignamente. Examine, espera um pouquinho, eu não sou judeu, eu não posso. É isso que Paulo estava tentando passar, mas o povo, por ser burro, esses camaradas de público, que a maior parte deles são uns burros, não consegue entender, porque eles não têm unção nenhuma. Eles usam este livro por usar, mas sua mente está fechada. Eu não tenho que usar outra palavra, senão é burrice. Porque é burrice mesmo. Porque uma pessoa que não consegue desvendar mistérios nenhum, busca, procura conhecer. Porque hoje você tem que olhar a cultura passada. Olha a coisa de 3, 4, 5 mil anos atrás, vê a cultura para trazer para os dias de hoje. Como muita gente tem falado assim, porque Jonas estava no ventre da baleia. A baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. Como uma pessoa vai dizer que a praia mais perto de Nínive tem 800 quilômetros? Então, uma pessoa, por falta de conhecimento, precisava conhecer primeiro. Busca primeiro conhecer. O que Jesus diz, erra por falta do quê? Bem, então quando Paulo continua falando, porque todo aquele que come indignamente é culpado do sangue e da morte de Cristo. Por isso, examina a si mesmo, o homem, depois coma e beba. Primeiro você tem que saber se você é judeu. É isso. Primeiro você tem que saber se você é judeu e se você é digno de participar daquilo. Então, o que Paulo estava dizendo, ele não estava comparando aquilo como a Páscoa, que a Páscoa era uma coisa e a festa era completamente diferente. Não tinha nada a ver. Então, ele quis dar uma demonstração que havia ordem na Páscoa. Ali eles sentaram, comeram com decência, depois Jesus simbolizou a Páscoa. Aqui o povo chegava, comia, bebia, se embriagava, e aquela tal. Então foi onde é que Paulo deu uma repreensão, porque eu aprendi do Senhor que quando o Senhor deu primeiro a ceia, que é o jantar, não foi dessa forma. É isso que Paulo está tentando explicar para a igreja de Corinto. E esse povo, esse sabidão dos dias de hoje, não tem conhecimento nenhum, que não sabe nada. Ele chega e diz, não, quem está em pecado vem aqui na frente. Que pecado? Não existe pecado. Os judeus tinham pecado. Tinha, a palavra tinha é passado. Mas os gentios nunca tiveram, não tem e nunca terá pecado. Pecado não existiu e não existe, nunca existirá para o gentio. Eu desconheço a palavra pecado. Então não adianta. Quem está em pecado vem aqui na frente. O povo, coitado, por falta de conhecimento, vai lá, quer pedir perdão para a irmã. Irmão, não toca. Não toca na ceia. Você ter comunhão com Deus, você tem que participar da ceia. Participar da ceia? O que é ceia? Janta, meu irmão. Por que nesse dia vocês não colocam aí várias mesas, dá arroz, feijão, carne, bebida para esse povo aí, dá vinho para esse povo beber, dá aí refrigerante, se vocês não querem, porque diz que é santuário, que santuário não tem nada ali, mas o vinho é a bebida predileta.
do povo de Israel. Porque a própria Bíblia, lá em 9 e 7 de Eclesiástico, diz que Deus se agrada daquele que bebe. Bebe o seu vinho com alegria, que Deus se agrada disso. Quem é você para querer ser mais do que Deus? Está igual aquela passagem de Samuel, no capítulo 16, ali no primeiro versículo. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, se eu, Senhor, já rejeitei? Agora você fica aí querendo bajular Saul? Então é que esses camaradas hoje querem ser mais santos do que o próprio Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz para Timóteo, quando você beber vinho, Timóteo, põe um pouco de água no vinho, pouquinho. E isso faz bem para a enfermidade que você tem no estômago. Então beber vinho é uma prática judaica até os dias de hoje. Quem é você? E a própria palavra diz lá em Colossenses 2, 16, 17, não vos julguei pelo beber nem pelo comer. Quem é você para ficar julgando uma pessoa porque bebe? Se a pessoa tem vontade de beber, ele bebe o que ele quiser beber. Se ele quiser beber pinga, uísque, beber, ele bebe o que ele quiser. O que a Bíblia diz, o que esse livro diz, não vos embriaga onde há escândalo, só isso. Ele nem fala de embriagar. Porque é lógico, você colocar uma bebida forte, você vai se embriagar. O que você faz? Deita, tirou a soneca, aquilo passa. Mas escândalo, ficar brigando, tirar roupa como Noé, ficou nu, é isso que fala. Mas voltando para o termo da palavra. Muita gente participa desse tal de ceia, desse pão com suco, que isso é uma aberração, que eu já, mesmo eu estando dentro do sistema, eu já estava rejeitando isso, porque eu achava isso uma tolice. Vinha aquela miséria de pão. Se eles dessem lá um pão com presunto, com a mortadela, um copo de Coca-Cola, ainda dava para encarar. Mas traz aquela miserinha lá, tamanho de um caroço de feijão, e traz aquela porcarinha lá, aquele calinho de suco de coisa, e dá para o povo, fala que isso é comunhão. A comunhão, ela é em espírito. Ô cabeça de bagre. Comunhão com Deus é espírito, não é carne. Porque Paulo diz que o reino de Deus não é baseado em comida nem em bebida. Você não se baseia em comida e bebida para ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é espírito. É o espírito, porque Deus é espírito, e quem comunica com Deus tem que comunicar em espírito. Meu irmão, eu acho que você não tem dúvida. Mas se você saiba que eu já ouvi pregador falar que ele gosta da ceia por causa do número de pessoas que comparece lá. E é o dia que mais arrecada dinheiro. Mas ele sabe que isso é uma tolice, pão com suco. Fique com esta palavra, curte e compartilhe. Graça e paz para todos. Bye, bye.